Olá, como é que vocês estão? Tudo bem? Boa noite. Eu não sou o William Bonner não, mas a gente tenta fazer um pouco parecido, né? Tô com os cabelos igual o dele. Tá compatível. Mas vamos lá. Bom pessoal, como eu já tinha falado antes, a gente está tentando montar um pequeno livro, um livro de um conceito diferente, uma abordagem mais dinâmica, uma abordagem onde seja um pouco mais profundo no sentir do texto e não a questão voltada mais para a questão jurídica em si, para o advogado, para o promotor, para o juiz, o delegado, mas sim uma questão mais razoável, a leitura sobre a perspectiva de chamar a atenção dos técnicos em agropecuária, o técnico em meio ambiente, o técnico em zootecnia, o técnico em agroindústria, o pessoal da aquicultura, o agrônomo, o veterinário, né, o zootecnista, que é nível de graduação, graduados, né, e principalmente para aquele pessoal mais de pouco estudo, pouco conhecimento técnico na área jurídica, na área agrícola, mas que sabe lidar com o dia a dia do campo, que atua na parte prática, né? Então a gente está procurando fazer uma abordagem um pouco mais acessível, uma linguagem mais branda, assim, que tenha qualquer um a capacidade de fazer a compreensão do melhor sobre o assunto, que é a questão jurídica do ecocentrismo, que é a questão do meio ambiente ser a prioridade nas normas jurídicas. Por que eu falo isso? Porque o meio ambiente é a questão da vida, né? Deus em primeiro lugar, né? Porque sem ele a gente não sobrevive. Ele que nos protege, que nos cuida realmente. E quando você se depara com a questão do agro, da agropecuária, se parar para analisar a questão de Gênesis, a questão do firmamento, né? Quando Deus fez a terra, quando fez a água, quando fez o sol, a luz, fez o homem, a mulher e a vida, a bio, né? Você vai conseguir, você lendo a parte de Gênesis e a sua prática do campo, você vai conseguir se identificar assim no seu âmbito, na questão do seu coração, entendeu? É mais para a leitura e a criação do texto que eu estou criando em relação para fomentar um livro. Não vai ser enorme, vai ser um livro assim de poucas páginas, mas assim uma parte vai ser bem mais sutil, e tem uns textos, uns artigos científicos que eu fiz com alguns professores na época, logo quando eu saí da academia. Então eu vou fazer um aproveitamento. Tem a minha monografia também, que era para a época, em 2014, para mim ela era bem mais avançada, até mesmo para os professores, porque os professores da minha época não entendiam muito sobre a questão do meio ambiente internacional, meio ambiente local, essa parte aí. Eu tive que buscar em alguns livros sobre Edson Millaret, algum direito o RESEC, que é a parte de direito internacional. Eu lembro que também teve Mazzolli, mais de direito público internacional, direito privado, direito público, alguma coisa assim. Teve um outro autor em relação ao DNPM, Departamento Nacional de Pesquisa Mineral, mas teve um outro autor que falava sobre o direito do meio ambiente, o direito ambiental. Eu não recordo mais. Eu sei que tinha Edson Millaret, eu não sei a pronúncia correta do nome dele,
mas era um livro dessa profundidade, bastante técnico na área jurídica. Então eu tentei assimilar essas questões e trazer para o ecocentrismo, além do direito civil, que é praxe, né? Não tem como você falar de contratos agrícolas, contratos rurais, arrendamento, de imóvel urbano ou rural, negócio, venda de gado, venda de café, cacau, bezerro, aves, né, codorna, cavalos, equinos. Então não tem como você falar sobre transações comerciais, mercadorias, se não envolver o direito civil. Eu sempre vi alguns profissionais da área do agronegócio falando assim, você vai ser especialista na área do agronegócio e abandona o direito civil. Eu já olhava assim com um preconceito em relação a essas atitudes desses profissionais na época. Isso deve ter uns 5 anos, quando eu comecei a buscar mais em relação... Eu sempre busquei em relação à agropecuária, a questão da agricultura, da pecuária, voltada para o produtor rural desde a faculdade. Mas, na época, era bem limitado essas questões, esses temas. Na universidade, na minha faculdade, não tinha nem direito agrário, não foi levantada essa questão. O direito do consumidor foi uma opcional. E a turma, na época, pediu para ser ministrada a aula pela professora Bianca, se não me engano, a aula de direito do consumidor. Foi fundamental para a minha prova da OAB, da ordem, né? Advocacia. E eu acredito que se eu não tivesse assistido às aulas dela, eu não teria passado na prova. Jamais conseguiria. Foi basicamente a peça processual, né? Foi o conteúdo basilar para me tirar a nota necessária para mim passar no 10º período de direito, antes de formar, sem cursinho preparatório, né? Foi uma alegria que eu pude proporcionar à minha mãe, a alguns familiares. E aí hoje está surgindo a oportunidade de a gente trabalhar dessa forma, modificar alguns textos, algumas questões do agronegócio, algumas questões do civilismo, da questão atual, né? Quando você vai buscar nas raízes sobre o direito empresarial, você vai ver que surgiu, era em conjunto com o direito civil. Até, se não me engano, a parte legislativa do direito empresarial, eu estou sem vadimeco, então eu não estou tendo acesso, assim, tenho do Senado, mas eu só pego mais a parte da Constituição, direito florestal, algumas questões nesse sentido, mas, se eu não me engano, as questões de direito empresarial você vai encontrar dentro do Código Civil. E quando você pega para olhar a questão do mercantilismo, antigamente era direito do comércio, aí foi para direito empresarial, né? Eu acredito que só foi piorando. Se você for buscar as origens, você vai ver que era a questão prática de comercialização de uma nação, o particular com outras ações, era muito mais razoáveis, era muito mais justas, muito mais dinâmica. Tinha menos controle estatal. A navegação não tinha nem motor, a vela. Então era um pessoal muito persistente, né? E se eu não me engano, salvo não me engano, a questão das legislações na época do Império Napoleão, da Espanha, eu não vou recordar quem era o rei da Espanha na época, e Portugal, os britânicos. E se você for olhar com a questão Dom Pedro, Dom João VI, quando veio para cá no Brasil, ele abriu as primeiras portas das navegações de exportação, de comércio, né? Assim, entre aspas, né? Porque a corte estava aqui. E aí começou a fazer a prática da logística
marítima, né? A rota marítima de venda de produção agrícola, fumo, café, cana, né? Achei rapadura, minérios, né? Na época, né? Mas você vai notar que era muito engraçado que funcionava como se fosse um escambo, na minha opinião, era como se fosse um escambo. Então, dificilmente era cooptado pelo Estado a questão tributária. Então, para o comerciante da época, que aí eles vão começando a restringir algumas questões, o político é muito espertalhão, ele quer controlar a venda, a mercadoria, de qualquer forma, para que ele tenha acesso a toda seu histórico de produção. Isso começa nessa época, nesse período, mas a legislação do Império, você vai observar que ela era para funcionar, entendeu? Não para impedir o progresso do povo, do privado, mas ela dava autonomia e com base na legislação, você tinha a segurança jurídica de uma nação entre a outra e comércios privados, porque tudo começou com a questão do comerciante. Na linguagem mais popular, o comerciante é que mandava essas questões de exportação, importação, a rota da Índia, da China, né? Os britânicos levavam para Hong Kong, acho que é essa parte aí, né, da Ásia, Macau, não sei. Os portugueses também eram muito sagazes nessa questão de navegação e de fazer mercantilismo, comércio. Então você vai notar, eu até mudei o assunto aqui, que eu estaria falando em relação aos textos que eu estou escrevendo, né? A produção literária minha. Mas aí a gente tenta puxar esse aspecto, essa abordagem, para, de forma sutil, alertar o produtor rural e aos comerciantes, que hoje se titulam empresários, a verificar se os seus avós conseguiam fazer um patrimônio muito mais razoável, sem problema financeiro, sem dívidas, sem levantamento de dinheiro BNDES, levantamento de dinheiro público, não ficava devendo nada para o Estado, e sempre tinha patrimônio, sempre tinha provimentos dentro de sua casa, dentro da sua mantença, da sua família. Era forte, eram os pujantes, porque trabalhava essa questão de comércio. O produtor, na minha opinião, falha nessa questão da parte burocrática do Estado. Ele não é sagaz, ele fica apertado e preso à instituição financeira, como cooperativas, Banco Brasil, Banco Nordeste, qualquer instituição financeira. Então, é uma cultura de aprisionamento do trabalho do produtor rural. Então, ele tem que escapar, fugir dessa questão, na minha opinião, tem que fugir dessa questão e buscar uma legislação, uma leitura sobre a questão das navegações, a questão de exportação, como fazer exportação por conta própria, e pressionar as entidades, os órgãos, Câmara de Vereadores, governador do seu estado, o presidente da República, fazer competições, contratar aí um bacharel em Direito para auxiliar, uma inteligência artificial sobre contratos agrícolas, direito civil, direito constitucional, contratos do agronegócio, barter, é um nome mais técnico hoje. O barter, na realidade, é como se fosse uma venda de trocas, né, de mercadorias. E eu simpatizei bastante quando eu me deparei com essas questões dos contratos do agronegócio. Então aí você vai desmistificar a questão da legislação atual e demonstrar a vocês que na época do Império o pessoal era mais preocupado mais com o pobre e com a produção agrícola, porque a agricultura e a pecuária é que fazia o crescimento da cidade, dos feudos, né, da questão urbana. Então, a proteção era
justamente para o comerciante dessas navegações, dessa exportação, importação, era mais livre, menos burocrático, davam mais o político, que era o gestor na época, o imperador, todas as nações, você vai verificar que a preocupação dele era água, comida e roupa, né? E distribuía a terra para a produção e cooptar questão para defender a soberania do povo, não uma questão só de território em si. E todos que cresceram em território, afundou. Todos que pensou com usura em crescer territorialmente, expansão, sem zelar da nação, de agregar valores culturais para um povo unido, firme, você vai verificar que ele é destruído facilmente, sem a proteção de Deus e sem uma construção histórica firme de um povo. O povo desagregado de um pensamento um contra o outro, nós contra todos, o bem contra o mal, isso não existe. Isso é coisa patética de político safado que quer destruir o povo, quer destruir a nação, quer destruir o rio, a nascente, quer privar o produtor rural de ter acesso a uma água limpa, o pobre de ter uma água acessível, natural, direto da fonte, né? Faz aí esses tratamentos porco da prefeitura, que isso aí pode, assiste alguns vídeos de um médico aí falando sobre flúor, cloro em água, o quanto traz de prejuízo eu esqueci o nome, é Ribeiro, alguma coisa assim, parece meio doidão aí nas ideias dele, mas faz algum sentido quando você sai da fazenda e começa a utilizar a água da zona urbana. E a gente vê que, para mim, o político, ele é o grande problema do povo, e não o povo em si. Porque o povo, quando perceber que se der as mãos, fica fácil de resolver qualquer coisa, rapidamente o político ele baixa o farol dele e começa a trabalhar. Porque se o povo trabalha resolvendo a sua questão financeira, econômica, o político vai fazer o quê? Se juntar assim, pressionando um político, ele desmonta. Fazendo pergunta na prefeitura, pergunta na Câmara, pergunta no Senado, na Assembleia Legislativa do seu estado. Começar a fazer protocolo, 50 advogados em cima, igual onça. Meu amigo, eu duvido que não desmantela as quadrilhas de corrupção e de leis fraudulentas que impedem o produtor rural, o comerciante pequeno, médio, a desenvolver culturalmente, a exportar e fazer relações de amizades com o comércio nos Estados Unidos, comércio no Canadá, comércio com a África do Sul, comércio com Israel. O próprio cidadão comum, ele deve buscar essa questão. Porque se ele ficar preso esperando que o banco resolva, que o político vai trazer melhorias para ele de graça, sem corrupção, a propina em Portugal é pagamento, mas o brasileiro aqui que ficou gosta de distorcer tudo e propina virou corrupção. A propina, na realidade, é pagamento, né? Na cabeça do cara, de alguns aí, propina na realidade, pedir de corrupção. Corrupção, a propina em relação, é só a questão da linguagem portuguesa, é pagamento. Mas, às vezes, tem algumas pessoas que não gostam de pagar nem o salário do seu funcionário. Não gostam de pagar aquelas pessoas que trabalham em prol deles, né? Eu conheço um cara que é assim. Eu tenho conta a receber de cliente. Quando um mês, 2 meses que eu saí da graduação, comecei a atuar em dívidas bancárias de produtor rural. Fiz recurso aí de apelação e tal, com supervisão de outros advogados de São Paulo que me fez mandar para lá. Eu aceitei. Para mim não tinha problema nenhum, estava começando. Eu aceitei. Até hoje o cara não me pagou, né? Até hoje não me pagou, né? E só Deus sabe quantas pessoas aí do agronegócio leva o pé na bunda fazendo serviço de graça aí para uns vagabundos, igual políticos, muitos aí, né?
Às vezes o IMA bota uma pressão no comerciante aí, no viveiro de mudas de laranja, né? Algumas instituições aí do estado, vai na queijaria do cara, fecha, pega os queijos, joga tudo dentro da caçamba de lixo e leva embora, porque às vezes só pode, né? Não dá pingada. Eu fiz um estágio no IMA quando eu saí do técnico em agropecuária. Eu vi o pessoal tem hora que não é muito assim, chegar assim e esclarecer, faço desse jeito, na minha época, né? Eu fiz o estágio. Antes de te multar, antes de botar a pressão na sua cabeça, eu vou te explicar a norma da RBNT ou a norma da legislação do IMA. Vai para esse lado aqui, procura andar desse jeito, faz boletim de ocorrência se alguém vir pressionar te pedir dinheiro, algum favor no comércio, no seu viveiro, para liberar alguma coisa sua, não te multar. Então, as instituições, não é de hoje que funcionam de forma fraudulenta, né? Não é de hoje. A corrupção não é só do político, né? A corrupção é nas instituições mínimas, né? Que temos aí hoje. Mas, voltando ao tema inicial, sobre a questão do livro, do ecocentrismo, do meio ambiente, direito ao meio ambiente e agropecuária sã, sadia. Eu escrevi um texto assim em julho de 2014, dia 14, 2026. De madrugada eu escrevi. Não podemos utilizar o termo agroecológico orgânicos. Contudo, dentro do ecocentrismo é salutar pensarmos e construirmos nossa própria vertente, nossa compreensão coexistente e mais correta propriamente dito. Assim, se faz melhor sonoridade e significado de todos o termo agroorgânicos, ecossistêmico, do meio ambiente sadio, sã. Fazes consistência dessa maneira o ecocentrismo do direito do meio ambiente e da agropecuária acessível a todos, equilíbrio do universo com coexistência. Fazes consistência dessa maneira o ecocentrismo do direito do meio ambiente e da agropecuária acessível a todos, equilíbrio do universo com coexistência. Meus amigos, obrigado. Desculpa por qualquer questão mal colocada para vocês. Eu quero que vocês tenham uma melhor concepção em relação ao direito agropecuário, direito agrário. Eu gosto de falar ecocentrismo, direito do meio ambiente, que eu não tenho nada, eu não vi nada em relação a esse tema, sim ao direito ambiental, que seja coisa de legislação fora do país, porque a gente vê o produtor quebrando com a questão do direito ambiental e tendo sim certo repulsa quando se fala, parece ser uma palavra meio agressiva ao produtor rural do direito ambiental. Parece que é muito agressiva quando ele ouve essa questão. Quando você olha sobre o aspecto da palavra direito do meio ambiente, a sonoridade é melhor, ela é mais próxima do produtor rural, porque é o lar dele, é o habitat dele, a floresta, a nascente, o riacho, né, os rios, os córregos, né, a questão da areia, do silt, a estrutura do solo, a granulometria da sua terra, a fertilidade do solo, a questão da irrigação, a quantidade de água, a quantidade pluviométrica para o produtor rural, isso é mais sonoro, entendeu? Então, para mim, eu vou utilizar os termos no meu livro sobre direito do meio ambiente. E também nunca vi falar sobre direito da agropecuária, direito da produção agropecuária sã, que eu estou vendo umas questões aí
que eu acredito que um indivíduo, um adolescente, um adulto, falar que quer virar, que se sente cachorro, que se sente cavalo, fazer operação de cara de cavalo, égua, mula, sei lá, qual é o aspecto, falar que é um tério, eu acho que é esse que é o termo que eles utilizam, eu vejo que isso tem alguma coisa a ver com a parte da alimentação, ou da água, né, dos líquidos que ele está utilizando. Isso não é normal, isso não, qualquer um vê que isso não é sadio. Então a gente tem que procurar uma solução. Eu estou indo buscar a questão de fazer o curso de agronomia e bacharel em agronomia. Eu não gosto do termo, não gosto dessa parte de engenheiro, porque eu vejo eles não têm preocupação, não têm responsabilidade. Os que eu conheci não têm responsabilidade com o produto final para com o consumidor. Fazem algumas coisas e deixam para quebrar na mão da pessoa e lá e o cara que se vira. Você vê tudo que é carro aí quebrando as torta direita. Carro antigamente durava. Hoje o carro foi feito para quebrar. Tem uma durabilidade mínima. Pensa na questão financeira. E hoje a gente está botando pagar o combustível, né? Um litro e meio de água está quase um preço, aqui na minha cidade está quase o preço de um litro de gasolina. Estou falando que a água não seja mais importante, mas é uma coisa meio estranha. E eles não pagam o tributo. O comércio aqui na minha região aqui, tira nota fiscal, dá um cupomzinho velho lá. O que mais tinha na minha época quando eu era criança era nota fria. Imagina hoje, né? Mas é isso aí. Eu estou tentando desmistificar algumas coisas da área jurídica para o produtor rural, para o técnico em agropecuário, o técnico agrícola, o técnico em agricultura, com especialização em agricultura, com especialização em zootecnia, o pessoal dos agrônomos, o agricultor, o pecuarista, né? O aquicultor, e que espero que a mensagem chegue até vocês e que vocês consigam compreender o que eu estou querendo demonstrar a vocês, tá certo? Um abraço a vocês, fique com Deus e até o próximo vídeo, se Deus nos permitir, tá certo? Um abraço.